Boa noite, pessoal. Hoje, dia 18 de setembro, iniciamos, a penúltima etapa, das disciplinas do curso de especialização em desenvolvimento organizacional. Temos a participação especialíssima, professor mestre Diego da Guia, atualmente professor do campus Benedito Bentes, diretor em exercício do campus, joga nas 11, professor Diego, e na área de gestão estratégica, desde já agradeço, a oportunidade de estar aqui nesse momento para apresentar para vocês um cadastro que é obrigatório para a última disciplina do nosso curso. Vocês estão vendo o cadastro seminários temáticos? Sim, professor. Esse cadastro, ele tem uma finalidade, ele vai começar nos dias, a disciplina de seminário vai começar no dia 22 e 23 de novembro, ela vai ficar sob a responsabilidade minha, do professor Edinaldo e do professor Luiz. A mesma tríade, que iniciou com vocês na disciplina de projetos, e a gente dá continuidade agora com essa última etapa. Qual é o foco da disciplina seminários temáticos? Nada mais é do que a construção de um pré-projeto, ou de uma apresentação, uma qualificação do projeto do seu trabalho final, trabalho concurso de curso. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem uma sugestão, dos trabalhos. Se vocês observam no cadastro, está dando para enxergar legal? Sim. Então, você tem o cadastro, com as informações básicas, e-mail, telefone, número do celular, o título do trabalho, quem é o seu orientador, e o seu trabalho ele será apresentado parcialmente ou completo. Dentro daquilo que nós caracterizamos como no melhor dos mundos, a ideia era que, ao término dessa disciplina, a apresentação ela valeria as duas notas, tanto para seminários temáticos quanto para o TCC. Tá? Vou fazer aqui um teste, só para mostrar para vocês as perguntas que constam nesse formulário. Então, se eu for parcialmente, em que fase? Para identificar mais ou menos como é que está o trabalho. Não fiz nada, definindo objetivos, já defini os objetivos, estou estruturando a metodologia, consegui estruturar o objetivo, metodologia, estou estruturando o marco teórico do trabalho. Caso você tenha marcado outras, identifique a tarefa. Quando você e o seu orientador pretendem finalizar o seu TCC, quais os principais motivos para não ter feito o trabalho todo? Caso você tenha marcado outro quesito, indique aqui, você vai enviar. Caso o seu trabalho seja completo, como é que a gente está fazendo uma pesquisa identificando a relação sua com o seu orientador, vocês pretendem publicar, Sim, não, talvez. Caso tenha respondido sim, indique as possíveis revistas. Em sua apresentação completa, com a anuência do seu orientador, podendo chamar uma banca para a apresentação do seu trabalho. O que ocorre? Normalmente, quando nós indicamos a apresentação completa, tem um terceiro membro da banca, que normalmente é externo ao grupo dos professores da nossa especialização.
Se ficar somente para um trabalho incompleto, é utilizado o seu orientador e mais um dos professores que vão acompanhá-los, né, ou eu, ou o Edinaldo, ou o Luiz, nessa última etapa, tá? Então, basicamente, o nosso cadastro, ele tem a finalidade para a gente identificar quais são os trabalhos que serão completos e incompletos, estruturar em tempo hábil essas bancas, porque a gente precisa convidar alguns colegas para a participação desse momento de avaliação. Então, é nesse sentido que a gente está fazendo o cadastro com uma antecedência considerável, né? A gente está pedindo aí que esse cadastro seja efetuado até o dia 27/10. Então, aí tem mais de mês para você conversar com o seu orientador, né, discutir sobre o teu trabalho e daí decidir se vai ser completo ou parcial para que a gente possa estruturar essas bancas. Tá certo? Alguma dúvida? O senhor vai disponibilizar o link no chat, professor, no grupo? Sim, vou fazer isso. Vou fazer isso agora. Alguém tem alguma dúvida? Então, considero que todos e todas estão devidamente cientes da missão. Pronto, já coloquei no chat. Quem foi que perguntou? Foi o professor, visualizei aqui. Beleza, tá ok. Obrigada. Não por isso, tá? Professor Diego, espero não ter tomado muito o seu tempo, né? Porque a disciplina tem muito assunto e aí a gente precisa dar celeridade a essas ações. Ok? Então, desde já agradeço a oportunidade, né? E agradeço a todos vocês. Valeu, André. Tudo certo. É a campainha, né? Acho que eu tô botando um apito aí para acordar o povo. Velho. Tá certo, amigo. Um abraço. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Boa noite mais uma vez, para quem ainda não falei, né? A aula continua aqui gravada, tanto por essa questão, né, do que o André apresentou aí para vocês inicialmente, e também para a questão da aula em si, né? Visto que acho que muitos não vão participar, por questão de trabalho pessoal, e não tem problema, tá, gente? Eu entendo perfeitamente isso aí. Deixa eu projetar aqui a apresentação para a gente conversar, para eu falar um pouco sobre a disciplina e a gente conversar e já começar, né, a parte de conteúdo e tal, visto que o tempo é bem curto, né? Essas disciplinas agora eles estão com um prazo bem mais enxuto, então a gente tem que, entre aspas, correr um pouquinho contra o tempo. Beleza? Alguém só poder me confirmar, eu ia confirmar com o André, acabei esquecendo. Quantos alunos nós temos hoje ativos na pós? Vocês sabem dizer? A turma está com quantos hoje? Quantos o quê? Alunos. Alunos. Quantas pessoas? Eu também. Não sei não. Deixa eu olhar aqui no Classroom se tem. Tá. Enquanto isso, deixa eu ir projetando aqui, tá? Para ganhar tempo.
Eu acho que são 12 pessoas. 12, né? Pronto, então. Ok, obrigado. Boa noite, Angélica. Pronto, gente. Projetei. Vocês me confirmam aí se está aparecendo, está ok? Sim, está aparecendo. Tá. A partir de agora eu não consigo ver, né? Caso vocês falem no chat, alguma coisa assim, eu não vou conseguir ver, tá? Então fiquem à vontade para abrir abrir o microfone, né, e conversar e falar se tiver alguma dúvida, tá? Então vamos lá, vamos começar um pouquinho, conversar um pouquinho e começar, né, a disciplina de gestão estratégica. Como o André falou, é a penúltima disciplina, né, do curso. Vocês estão aí na reta final, né? Já deveriam ter finalizado essa parte da disciplina, né, se a gente não tivesse parado, mas tivemos aquela pausa e a gente volta com o encerramento dessa disciplina. Vou me apresentar aqui rapidamente, tá, para vocês, né? O André falou um pouco aí, meu nome é Diego, né? Diego da Guia. Acredito que eu não conheço, nas outras turmas tinha alguns alunos que eu conhecia, acredito que aqui eu não conheço ninguém, mas, enfim, eu sou da área de administração, né? Sou formado em administração, com mestrado em administração, uma especialização também na área de gestão. Sou docente do Instituto Federal de Alagoas mesmo. Vocês têm alguns professores que não são do IFAL, né? Mas aí, no caso, eu sou aquilotado no IFAL, no campus Benedito Bentes, para quem é daqui, né, deve conhecer. E atuo aqui no campus, pessoal, basicamente com nosso campus, né? Ele tem o curso de logística, hoje, na parte de técnico integrado, além desse curso de pós-graduação e o mestrado em educação. Então, eu atuo nos cursos técnicos, principalmente nas disciplinas de logística mesmo, então, disciplinas como armazenagem e movimentação, controle de estoques, operações de transporte. Também atuo na UAB, né, no curso de administração pública da UAB, também na área de logística, né, gestão de operações de logística. Lá também trabalho com gestão de projetos na UAB. E na pós-graduação com essa disciplina que a gente está aqui agora de gestão estratégica, tá? Então, só para mostrar mais ou menos um geralzão aí de quem eu sou, de como é que eu estou lotado, enfim, só para que vocês conheçam um pouco mais, tá? Falando já um pouco da disciplina, né? A disciplina vai estar separada em algumas. Aqui está como semana, tá? Mas é porque basicamente a gente tem 2 semanas, né? A gente tem essa semana, a próxima. Essa semana que está aqui como 3, ela não vai ser aula, ela vai ser um material que eu vou disponibilizar para vocês, falando um pouco sobre o Balance Scorecard. Então, não vai ser aula minha mesmo. Então, a gente vai ter basicamente 2 momentos, né? E aí é uma coisa que eu vou até combinar com vocês aqui. Infelizmente não está todo mundo, mas a gente pode meio que alinhar com os que estão aqui com relação às atividades. Então a gente vai ter um momento já hoje, né, para falar um pouco desse conteúdo aqui da parte de fundamentos, e depois no segundo momento, que é basicamente uma decomposição disso daqui, né, até porque a gente vai começar a falar de análise ambiental hoje, né, e vai ficar no próximo encontro falando dessa parte aqui das diretrizes e assim por diante, tá? Então vão ser 2 grandes momentos, talvez 3, dependendo da necessidade, e mais um momento para a apresentação do trabalho que eu vou explicar também hoje para vocês, certo? Aqui algumas referências, tá? Quem tiver, algumas pessoas gostam de dar uma olhada ou, enfim, adquirir algum material. Esses livros, eles estavam na biblioteca virtual, não sei se tem até que confirmar se ainda estão lá, mas tem outros que abordam mais ou menos o mesmo tema, né? Gestão estratégica é um tema bem amplo, né, que vem se renovando, mas tem muita coisa que muda de nomenclatura, digamos assim, que a gente vai, inclusive, trabalhar. E aí, assim, antes de eu mostrar já, da gente começar mesmo, tal, a falar da disciplina, né, eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre como é que vai estar organizada a nossa disciplina, tá? Então, eu geralmente utilizo o próprio CIGA. Não sei se alguém já entrou lá no CIGA agora, né? Eu vi que o pessoal até comentou, né, do Classroom. Não tem problema não com o Classroom, tá, gente? Mas, assim, eu prefiro concentrar tudo lá, porque eu tento fazer de uma forma que dá para colocar bem os materiais, enfim.
Então, o nosso cigarro, ele vai estar visualmente um pouco diferente. Se alguém entrou lá, vai conseguir ver, né? Então, a gente vai ter as unidades, as barras vão estar aqui em cima, ó, nessa parte superior. Só está cadastrado no momento de hoje, né? E aí, para hoje, já tinha lá, não sei se alguém já tinha visto, né? Mas já estava lá o link da aula de hoje. Já tem um material complementar, que é um vídeo falando sobre análise de sentimentos, e já tem também um artigo falando sobre análise de sentimentos e mídias, tá? E já tem aqui uma atividade, que é a atividade que vai ser a atividade final, que a gente vai falar dela daqui a pouco, tá? Então, já está tudo cadastrado. E aí, assim, vocês vão passar para a próxima unidade nessa setinha aqui. Então, quando vocês passarem aqui, já vai ter outra unidade, não está ainda aparecendo, né? Porque eu prefiro colocar uma de cada vez. Então, ainda nessa unidade aqui vão estar os slides dessa aula de hoje, vai estar a gravação da aula de hoje. Então, é sempre assim, tá? Vai ter um folderzinho desse aqui, dizendo os objetivos da aula, vai ter embaixo o material da aula, que é o slide, o link e a gravação, e se tiver algum material complementar, que é algum material complementar, e a atividade vai estar vinculada já nessa primeira unidade, digamos assim, tá? Então, só para mostrar para vocês como é que vai ficar, né? Esse aqui é a forma que a gente visualiza enquanto docente, acho que vocês visualizam de uma forma um pouco diferente, mas, deixa eu até botar aqui para vocês, é quase a mesma coisa, né? Então, vai estar, se tiver uma notícia a mais, vai estar o folder lá explicando e o material da aula sempre aqui embaixo, tá? A atividade que está aqui, né? Mas vocês podem também localizar ela aqui na parte de atividades, que já vai estar lá cadastrada a atividade com as orientações, etc e tal. Certo? Já passando para essa questão da atividade, gente, a gente vai ter uma atividade, né, avaliativa para compor a nota da disciplina, e vai ser basicamente uma apresentação, tá? Então, a gente vai se dividir aqui em grupos, por isso que eu perguntei quantos alunos eram, para a gente montar, não sei se vocês estavam seguindo já um padrão de grupos, assim, de 3 grupos, enfim. Acho que 2 talvez seja muita gente, mas dá para, acho que, trabalhar com 3 grupos, se forem 12, dá para ser 3 de 4 pessoas. E a ideia é que a gente venha trabalhar uma análise e uma implementação da gestão estratégica em alguma empresa, né? Então, a gente vai se dividir em grupos. Cada grupo vai escolher um segmento. Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? De segmentos: farmacêutico, automotivo, bancário. Pode ser, inclusive, segmentos que algum membro da equipe já trabalhe para facilitar, né, entre aspas, aí a vida de vocês. E aí vocês vão montar uma apresentação sobre a implementação da gestão estratégica nessa empresa. O que exatamente, né? A gente vai ver hoje já que essa implementação ela tem algumas etapas e vocês vão basicamente seguir essas etapas, né? Análise do ambiente, enfim, diretrizes, definição de estratégia. Então, vocês vão criar algumas coisas, já vão estar lá, né? Tipo assim, eu quero trabalhar com uma empresa Cacau Show, um exemplo, né? Segmento aí de Cacau Show. Então, em uma das etapas aqui é a definição de missão, visão, valores, que assim, vocês podem utilizar o que já está lá, ok? Ou vocês podem, inclusive, adaptar, né? Tipo assim, a missão da Cacau Show é essa, mas a gente acha que já poderia mudar, fazer algum ajuste, uma contribuição do grupo nesse sentido, tá? E tem outra parte que não vai estar lá disponível, que aí vocês vão fazer, tipo, sei lá, fazer análise SWOT, que a gente vai falar, né? Então, vocês que já sabem qual é a empresa, na perspectiva de vocês, na visão de vocês, qual seria a análise SWOT da Cacau Show, pontos fortes, pontos fracos. Então, é basicamente isso que vai ser o trabalho final de vocês, tá? Nós teremos, pessoal, como eu falei para vocês, alguns encontros. Deixa eu voltar para cá. Nós teremos alguns encontros, então nós teremos esse encontro agora. Nosso segundo encontro, vou colocar isso também lá, tá? Como notícia. Nosso segundo encontro vai ser sábado, sendo que vai ter que ser num horário que eu sei que não é tão tranquilo para todo mundo também, né? Porque, como o professor André já falou, né? Eu comentei aqui com vocês, eu sou aqui do Campus Benedito e aqui a gente está tendo sábados com aula. Então, a gente, teoricamente, a disciplina, eu ia priorizar os sábados, né? Mas, tipo, ela está acontecendo justamente nos sábados que eu tenho aula também. Então, sábado passado eu estava com aula, esse sábado agora também tenho aula, sendo que menos. Então, nosso próximo encontro vai ser sábado, agora, 11h30 da manhã, que é um horário bem no meio de campo, assim, né? Então, vai ser de 11h30 mais ou menos até 1h. E aí vai ser nosso segundo encontro.
E a ideia é que a gente conseguisse fechar tudo nesses 2 encontros, e aí o próximo seria já da apresentação. Caso não seja possível, a gente já vai fechar isso hoje, tá? Dependendo de quanto a gente vai conseguir avançar. A gente faz mais um encontro, né? Na quarta-feira da semana que vem de novo, e marcaria um encontro final para o sábado, né? Esse sábado agora que vem, o outro, e aí é um horário mais livre, porque é um sábado que eu não tenho aula. Então, a gente até fecharia com vocês, tipo, manhã ou tarde, ficaria a cargo de vocês opinarem qual é o melhor horário, e aí seria o momento de fechar com a apresentação e os trabalhos, tá? Como eu disse, já está definido o próximo encontro. Então, o próximo encontro, sábado, 11h30 da manhã. Eita, peraí que o Google ligou aqui o celular. Então, o próximo encontro já está certo, que é próximo sábado, 11h30 até 1h. E aí a gente só define hoje já, tá? Se a gente vai ter um terceiro encontro ainda de conteúdo, dependendo de quanto a gente consegue avançar, ou a gente já faz no terceiro encontro a apresentação. Mas eu acredito, de antemão, que a gente vai ter, tipo, hoje, sábado e quarta, com conteúdo para ir com calma também, até porque a ideia é que a gente não avance tanto em termos de hora, e aí a apresentação ficaria para o sábado, esse agora, o outro, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essas questões mais gerais, assim, de encontro, com relação ao trabalho, ainda está muito prematuro, né? Depois vocês vão olhar, tirar as dúvidas e tal. Mas alguma dúvida com relação a esses aspectos mais gerais, iniciais, inclusive? Por enquanto, não. Não, né? Tranquilo. Pronto. Lembrando, tá, gente? Fiquem à vontade para perguntar lá no grupo e tal. Eu respondo. Às vezes não respondo tão rápido, porque muita coisa, né? Como o André falou, nesse momento eu estou com a direção aqui do campus, então, assim, eu recebo trocentas mensagens por dia, então às vezes não dá tempo de responder tudo, mas respondo, tá? Depois até olhando, acho que foi o Nathanael, que eu tenho até que responder com a orientação. Mas ele perguntou lá, né, com relação a se ia ter ou se não ia ter e tal. Eu mandei mensagem, né, rápido, porque eu só ia conseguir falar naquela hora, mas qualquer coisa pode falar, tá? Então não tem problema nenhum. Beleza? Dúvidas, perguntas? Vamos para frente e vamos começar o conteúdo. Tá, Beleza, vamos lá. vamos para frente. Vamos para frente. Então, o primeiro tópico, gente, que a gente vai trabalhar é um tópico até bem rápido, tá? É a parte de fundamentação, fundamentos da administração estratégica. E aí, assim, primeiro parênteses que eu queria falar aqui é nomenclatura, né? Algumas áreas de administração, elas vivem mudando, né, os termos, tipo administração de recursos humanos, ou gestão de recursos humanos, aí gestão de pessoas, né, a própria administração orçamentária, né, administração financeira e orçamentária. Então, de tempo em tempo, existe essa mudança, né, de nomenclatura em si de algumas áreas, né, de algumas até matérias relacionadas à administração, se a gente pegar o que tinha, né, na graduação mesmo, na época que eu estudava, e hoje já mudou a nomenclatura de muita coisa. Embora esteja falando, entre aspas, do mesmo tópico, tá? Então, não estranhe que em algum momento aqui esteja administração estratégica ou gestão estratégica. Né? Gestão estratégica é o nome mais comum, né, hoje em dia, né? Tanto o nome da disciplina é esse, mas a administração estratégica também é utilizada, tanto que muitos livros ainda utilizam o termo de administração estratégica mesmo, tá? Então, a primeira observação com relação a isso aí. Então, assim, nessa unidade especificamente, né, o que a gente vai trabalhar? É uma unidade bem introdutória e bem rápida, tá? Então, a gente vai falar a unidade 1 e já vai avançar para 2 hoje ainda, para ganhar tempo, né? Então, a gente vai ter uma visão geral aí de administração estratégica ou gestão estratégica e a importância dessa gestão, né, para a organização e o impacto dessa gestão para que uma organização ela seja bem sucedida. Vamos entender um pouquinho das principais funções da organização, né, e qual é a relação que ela tem com a gestão estratégica, e identificar um pouco, né, trabalhar e conversar um pouco sobre estratégias como alternativa de alcançar os objetivos de organização, tá? Então, são esses 3 grandes grupos aí, 3 grandes tópicos que a gente vai trabalhar nessa primeira unidade, ok? Então, vamos lá, só para dar uma situada em vocês, né? Eu sei que a nossa pós ela é um pouco mais rápida, mas só para situar um pouco
de onde vem essa questão da estratégia, né? Muito se fala sobre estratégia, né? Vinculada à questão militar, né? Enfim, e existe, né? A mesma coisa que se fala sobre logística, né? Quando fala, de onde surgiu a logística? Muita gente fala de questões militares, né? Mas se a gente for pegar o grosso mesmo, isso já existe há muito mais tempo, né? Se a gente botar aí desde da civilização, enquanto civilização existe, já existiam alguns aspectos de estratégia, né? Assim como eu disse o exemplo, né? Já existiam alguns aspectos de logística. Pode não ser aquela questão formal, né? Aquela questão acadêmica, né? Mas já existia, há muito tempo já existia. Então é muito difícil você determinar quando surgiu, digamos assim, a estratégia, a gestão estratégica. É muito complicado você estabelecer isso, esse tempo realmente. Falando um pouco de disciplina, né, da área curricular, acadêmica, aí sim a gente pode estabelecer um parâmetro de tempo, né, que é basicamente ali na década de 50, nas escolas de administração ali dos Estados Unidos, quando se percebeu a necessidade de avançar um pouco mais naqueles currículos, né, naqueles temas que ali eram trabalhados, né, então se percebeu a necessidade de avançar um pouco e inserir novos cursos, né, que eles chamavam de cursos, né, de política de negócio. Então, foi meio que eles deram uma remodelada no que existia naquele momento nas escolas de administração, inserindo novos temas, né, como a ética, globalização, né, então aspectos que até aquele momento eles não eram trabalhados. E isso foi crescendo tanto, né, esses novos aspectos foram crescendo tanto que levou à criação, digamos assim, de um novo curso, né, de um novo componente, que é justamente a gestão estratégica. Então, a parte curricular, a parte, digamos assim, acadêmica da coisa, ela surgiu mais ou menos por aí, tá? Por volta de 50, dessa necessidade de ampliação, digamos assim, de alguns tópicos de administração. E aí, assim, com o tempo, depois que surgiu, só cresceu, né? A estratégia é uma... Meu celular tá a Siri aqui, pesquisando enquanto eu falo. Depois que ela surgiu, né, enquanto componente, assim, só cresceu, né? Então, se a gente colocar aí das áreas de administração, a parte da estratégia é uma das mais tradicionais, né? O professor André falou aí com vocês sobre projeto, né, o projeto de conclusão, sobre publicação em eventos, em revista. Vocês vão ver lá que quando vocês forem publicar, né, quando for o momento de publicar o trabalho de vocês, caso vocês tenham interesse, caso o orientador tenha interesse, vocês vão ver que tem várias áreas, né, que vocês podem escrever e enviar o trabalho de vocês. Uma das mais tradicionais é justamente a área de estratégia, tá? Então, é uma área muito tradicional, de muito tempo, mas de muita importância, né, que com o tempo cada vez mais se desenvolve, apesar de ser mais tradicional, se desenvolve com novos temas, novas ferramentas que vão surgindo aí, tá? E aí, assim, a ideia de uma maneira geral da estratégia, desde o momento que ela surgiu até hoje, embora exista, assim, essa evolução... Ixi, o celular tá... Peraí, deixa eu desligar aqui, porque ela realmente está falando sozinha. Então, desde o momento que ela surgiu até hoje, né, entende-se estratégia como esse processo contínuo, tá? Então, você cria, né, como vocês vão fazer agora, vão gerar um planejamento, né, uma implementação de uma estratégia para uma empresa. Uma vez que você estabelece esse plano, tá? Uma vez que ele é alcançado, tudo que foi estabelecido, você reprograma, né, e não para, né? Então, a empresa ela tem que estar sempre se retroalimentando. Então, por isso que a estratégia que é estabelecida em algum momento, ela tem que ficar sempre nesse processo circular, né? Para que a empresa ela se mantenha ativa e viva. Até porque a gente sabe que o mundo está em constante mudança, né? Então, a gente, não sei exatamente a idade de vocês, geração de vocês, mas se você pegar o que a gente tem hoje, né, e se comparar ao que existia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, é completamente diferente. Então, a gente consegue perceber isso ao passo que muitas empresas elas surgem e acabam não se sustentando no mercado, enquanto outras estão aí no mercado há décadas, porque elas vão se reinventando, né? Seja se reinventando por coisas simples até, né? Posicionamento, né? Sei lá, vamos supor, Havaianas, né?
Então, quem conhece aqui Havaianas, quem já ouviu falar de Havaianas quando surgiu, é totalmente diferente do que existe de Havaianas hoje. Ela vai se reinventando e consegue se manter no mercado até hoje. Então, a ideia da gestão estratégica é justamente esse, integrar, né, a empresa ao ambiente que ela está inserida, considerando também o ambiente interno que ela tem, para se manter ativa, para se manter viva, digamos assim, e bem-sucedida no mercado ao longo do tempo, tá? E observe que isso não é uma missão fácil, né? Como eu falei para vocês agora, as coisas mudam muito, né? Novos produtos são lançados, novas empresas são lançadas, novos concorrentes estão sendo abertos o tempo todo, fornecedores estão fechando, outros estão abrindo. Então, o mercado ele exige muita atenção dos gestores para que ele consiga se manter, né, atento a tudo que está acontecendo. E alguns desses fatores ele nem controla, né, as empresas nem controlam. Por exemplo, existem fatores econômicos que a gente não tem como controlar, né? A gente viveu há uns anos atrás, por exemplo, uma situação, né, fora do que todo mundo poderia imaginar, que eu acho que é a questão da pandemia, né, que afetou completamente aí a área de negócios. Numa proporção até menor, né, que também não depende das empresas, né, existem, por exemplo, legislações que podem ser criadas, né, por governos e aí mudar completamente o seu ramo de negócio, né, uma mudança que pode fazer com que você tenha que reprogramar toda a sua empresa. Então, todos esses fatores que eu coloquei aqui, são fatores que geralmente as empresas elas não controlam, mas elas precisam estar atentas, tá? E aí, pessoal, para que a gente consiga estabelecer, né, uma gestão, né, completa, né, lembrando que sempre circular, tá? Sempre contínua, a gente pegar alguns autores, né, alguns livros, eles estabelecem algumas, digamos assim, etapas. E aí, assim, segunda observação com relação à estratégia, né? Como eu falei para vocês, o primeiro ponto é a questão da nomenclatura. E o segundo ponto, por ser uma área tão tradicional, né, e relativamente antiga, a gente vai ver muitos autores citando, por exemplo, vamos falar agora aqui, etapas da administração estratégica, ou gestão estratégica. Então, 5 etapas, mas tem alguns autores que citam 6 etapas, 4 etapas, mas vocês vão ver que as ações que serão desenvolvidas são basicamente as mesmas, tá? Então, o que muda, muitas vezes, mais uma vez, uma nomenclatura, uma quantidade de etapas, mas vocês vão ver que as ferramentas que vão ser citadas são semelhantes, né? Do autor A para o autor B. Então, estou pegando aqui um modelo específico, né? E aí a gente vai trabalhar em cima dele, tá? Então, são essas etapas, inclusive, aqui, que vocês vão fazer no trabalho de vocês. Vocês vão ter que pensar, né? E estabelecer ações relacionadas à análise do ambiente, estabelecimento de diretrizes, formulação estratégica, implementação e controle estratégico. E seriam as 5 etapas, ou 5 grandes ações que um gestor dessa área, ele trabalha, né? Então, analisar o ambiente nada mais é do que a empresa fazer uma análise, né, interna, olhando para si, e também externa, né? Então, uma das principais ferramentas, já antecipando aqui, acho que já devem ter sido comentadas em algum momento, é a questão da SWOT para vocês. Então, a gente faz análise interna e externa da empresa. Uma vez identificado, né, uma vez que a empresa ela consegue se situar, né, com relação a como ela está posicionada e como ela está, digamos assim, constituída, passa para uma próxima etapa aqui das diretrizes organizacionais, né? Então, a empresa aqui ela vai dizer o que ela quer ser e onde ela quer chegar, né? Então, definição de missão, visão, objetivos organizacionais, valores, são esses aspectos, digamos assim, mais tradicionais no que se refere a diretrizes, tá? Depois, a gente vai entrar em si na formulação da estratégia, que é uma vez que se define, né, o que e onde, a gente passa aqui para, digamos assim, destrinchar como é que vai ser feito isso, implementar isso que foi destrinchado, passo a passo, e controlar, né, para verificar se foi feito, né, além do processo de monitorar, né, todas as etapas que foram estabelecidas. Aí lembrando que uma vez quando você chega aqui, né, não só como final, mas aí você volta, analisa de novo o ambiente e começa no processo todo de novo. Vale lembrar, tá, gente, que isso aqui não é uma escada, né? Então, em algum momento, uma empresa ela pode estar analisando o ambiente ao mesmo tempo que ela está ali estabelecendo e tal. Porque, assim, como é cíclico, né,
algumas empresas elas crescem tanto às vezes, né, que ela tá, digamos assim, ela começa a estabelecer, por exemplo, estratégias por setor, por segmento, por países, por marca. Então, ela pode estar em vários desses momentos, né, mesmo sendo a mesma empresa, tá? Então, não é uma coisa assim totalmente rígida que primeiro você faz isso, então do resto você não faz nada. Até porque, por exemplo, monitorar, tá aqui como uma última etapa, monitorar você tem que monitorar o tempo todo, né? Até para ver se você está fazendo essa análise aqui correta, então não é um processo de escada, tá? Você só faz o segundo quando termina o primeiro. Não é isso, tá? São as etapas, mas elas podem, inclusive, acontecer em algumas situações de maneira ao mesmo tempo, digamos assim, né? Em algumas empresas pode se estabelecer esse processo de escada? Pode, né? Mas, como eu falei para vocês agora, esse processo já de monitorar é um processo que vai acontecer do primeiro momento até o último. Então, não pensem assim de forma fechada, né? Tão rígida, tá? Tranquilo até aí? Sim, tá tranquilo. Tá, vamos pra frente. Desculpa. E aí, pessoal, uma coisa importante também de frisar é que, embora a estratégia ela seja, por exemplo, uma área... Eita, desculpa, acabei engasgando com a água. Embora a estratégia seja uma área, por exemplo, da administração, assim como produção, marketing financeiro, ela tem uma relação direta com todas as outras áreas, né? Então, mais uma vez, do mesmo jeito que as etapas aqui, elas não acontecem em formato de escada, a estratégia ela não está isolada dos outros setores ou das outras áreas da administração ou de uma empresa, né? Então, se a gente pensar numa fábrica, seja ela de o que for, né, a estratégia ela vai estar totalmente ligada, por exemplo, à questão dos sistemas produtivos, a quantidade de estoque, se vai produzir mais ou menos, se você vai preferir estocar, ou se você vai preferir comprar de um terceirizado, se você vai estocar matéria-prima, ou você não vai. Se você vai definir, por exemplo, que a sua produção é puxada ou empurrada, não sei se vocês viram isso, né, em alguma disciplina, mas, assim, falando rapidamente, o que é uma produção puxada, né? É quando você compra enquanto cliente e aí sim começa a se produzir, né? E a empurrada é quando se produz e literalmente empurra para o cliente. Eu sempre uso muito o exemplo da pizzaria, né? Uma pizzaria à la carte, né? Você chega lá, você pede a pizza, aí eles vão fazer a pizza, entre aspas, né? Tá pré-pronto alguma coisa, mas eles vão produzir, entre aspas, quando você compra. Uma pizzaria de rodízio, que seria empurrada, a pizza já está pronta e eles vão empurrar para que você coma, digamos assim, o que está lá. Então, isso também existe em vários outros níveis de operação industrial, tá? De carro, enfim. Vários segmentos existe essa definição de se vai ser puxada ou empurrada, e em algum momento pode ser puxada, e em um momento pode ser empurrada. Então, isso também é uma definição de estratégia, né? E aí, outro ponto é a definição da cadeia, né, de suprimentos. Então, o que é uma cadeia de suprimentos? É quando você estabelece a linha ali de um produto, né, desde o momento que ele vai ser iniciada a produção, e aí quando eu falo iniciar, é lá da extração da matéria-prima até o cliente final. Então, tipo assim, esse processo ele vai ser terceirizado, esse processo eu vou ter mais de um fornecedor, esse fornecedor vai ser daqui, vai ser de fora, tudo isso é estratégia, né? Então, observe que existe uma relação muito grande. Isso só falando de produção, tá? Quando a gente vai falar de marketing é a mesma coisa, né? A gente tem posicionamento, segmentação, né? Os 4Ps lá do marketing, não sei se vocês também viram isso em alguma outra disciplina, mas definição se vai ter, como é que vai ser o processo de divulgação, a gente falou, citei aqui para vocês, né, a questão das Havaianas, então, o posicionamento das Havaianas, né? Se você é uma marca que inicialmente é uma marca popular e agora você deixa de ser, e você se coloca ali como uma marca, digamos assim, para vitrine do Brasil, né? A gente observar aí, existem eventos hoje em dia, grandes eventos que utilizam, por exemplo, a Havaiana como uma marca de divulgação de um produto, né, legitimamente brasileiro. Então, isso é também estratégia, além da questão de financeira, tá? Então, definições de análise financeira, ponto de equilíbrio, payback, liquidez, enfim. Então, observe que a estratégia ela tem um impacto direto em todas as áreas de administração, né? Então, pode ser também para a gestão de pessoas, né? Então, todas as áreas elas são, elas sofrem, digamos assim,
positivamente, né, ou negativamente, se for o caso, com o que foi estabelecido na estratégia da empresa. Até porque, pessoal, a empresa, né, a gente falou que a estratégia é um ciclo, tá, um conjunto, a empresa também, né? Então, acredito que muitos de vocês já estão atuando aí. O ideal, pelo menos, é que a empresa ela se comunique o tempo todo, né? Então, que você tem ali vários setores e que os setores estejam se comunicando o tempo todo, né? Para que não trabalhe cada área ali sozinho. Da mesma forma, né, a estratégia, embora tenha um vínculo maior com o nível estratégico da organização, né, que geralmente se associa ali à alta gestão, mas ela reflete em todos os aspectos aqui da organização, tá? Então, a gente geralmente traça ali uma organização como uma pirâmide, né? Existem algumas teorias já de pirâmide invertida, enfim. Mas o mais tradicional é trabalhar, né, aspectos operacionais na base das empresas, né? Então, é o curto prazo, é a tarefa, é o operacional, o tático como médio prazo, e o estratégico é o planejamento estratégico, longo prazo, tá? Então, geralmente, né, o planejamento estratégico, que o planejamento estratégico é um instrumento da estratégia, ele é conduzido, digamos aqui, pela alta gestão, embora, né, exista o planejamento estratégico participativo, que ele envolve todo mundo, né, pelo menos na construção e, consequentemente, na aplicação desse planejamento. Então, mais uma vez, do mesmo jeito que ela está ligada com todos os setores e todas as áreas, ela também vai estar ligada com todos os níveis aqui, os níveis tradicionais da organização, tá? Tranquilo? Dúvidas? Como eu falei, ó, bem rápido, só para situar vocês com relação à estratégia e esse impacto, essa relação que tem pelo fato de ser contínuo e pelo fato de estar ali ligado, digamos assim, às áreas e aos níveis. Tranquilo até aí? Tá, vou entender o silêncio como sim, tranquilo. E aí a gente agora começar já a segunda unidade, né? Essa unidade, ela é, digamos assim, a unidade que vai até o fim, né? Porque a gente vai tratar agora aqui das etapas em si, né? Então, a gente não fecha hoje, tá? A gente vai tratar, acredito que a gente consegue chegar ali na primeira etapa, né? Que é a análise ambiental, a ideia é que a gente feche isso e as outras fiquem para o próximo ou os próximos encontros, tá? Então, vamos lá começar a falar um pouquinho, a gente falou dos fundamentos, né? Dos conceitos iniciais, agora a gente vai falar do processo, né? As etapas que a gente viu lá, a gente vai decompor aqui, trabalhar etapa por etapa da gestão estratégica, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre análise ambiental, formulação de estratégia, implementação e o controle. Basicamente, as etapas que a gente viu lá, tá? Então, reforçando aqui quais são as etapas, né? Etapa 1 de análise ambiental, que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? A segunda, as diretrizes, formulação, implementação e controle estratégico. Falando aqui da primeira etapa, né, a gente vai trabalhar a etapa de análise. É uma das etapas mais importantes, não à toa que é a primeira, né, colocada aí como a primeira, que é o momento em que a empresa vai meio que se situar, né? Lembrando, mais uma vez, e essa análise do ambiente, ela é contínua, tá, gente? Porque, como a gente já falou, as coisas estão mudando o tempo todo, então não dá para você, eu vou fazer uma análise do ambiente hoje, e agora só vou fazer uma análise daqui a não sei quantos anos. Tudo muda muito rápido. Hoje em dia, né, ainda mais, né, a gente está em um mundo que o volume de informação que chega e que gira é muito grande, né, então a gente tem que estar o tempo todo fazendo essa análise do ambiente. E essa análise do ambiente, ela é uma análise interna, né, e externa. Então, assim, a gente precisa analisar em que situação a gente está, em que situação a nossa empresa está, e precisa analisar como ela está internamente, né. Muitas vezes, e aí não sei se vocês já se depararam com isso onde vocês trabalham aí, muitas vezes a empresa está passando por alguma dificuldade, seja financeira, enfim, e o problema, digamos assim, né, a solução daquele problema, ele está interno, né? É algo que muitas vezes é um problema de comunicação, que gera algum tipo de ruído, e isso vai crescendo no ambiente, e acaba tornando uma bola de neve, e aquilo vai impactando, digamos assim, o resultado da empresa. Então, isso pode acontecer. Então, é importante que a empresa ela tenha
bem em mente, em foco nessas questões internas e internas, porque isso afeta diretamente o desempenho dessa organização. Né? Existe uma teoria, como eu coloquei aqui para vocês, que é uma teoria de sistemas de administração, que a ideia é até meio que biológica, né? Que a empresa ela funciona como sistema, né? Quando fala biológico é porque, né? Se vocês lembram lá do ensino médio, a gente estudou sistema nervoso, sistema circulatório, sistema, enfim. E aí, como um sistema, a organização ela é um sistema aberto que ela acaba recebendo, né? Influência, digamos assim, do ambiente que ela está inserida e também, por ser um sistema, internamente ela vai impactando, digamos assim, se relacionando entre as partes daquele sistema. Então, é mais ou menos isso. A ideia é mais ou menos essa, que a empresa ela não está inerte, ela não está separada de onde ela está, né? E ela também é reflexo daquilo que ela é. Né? Um exemplo, né, que vocês podem observar, não sei exatamente de onde é que vocês são, né? Eu sei que alguns são daqui, outros não devem ser daqui. Mas se vocês observarem, assim, mercados, né, comércio de uma maneira geral, como o comércio de algumas regiões, aqui no Benito Bentes, né, um bairro grande, assim, populoso, então a gente consegue perceber que algumas regiões, né, algumas empresas que se estabeleceram em uma região A, elas conseguiram, sim, né, avançar, e outras, em uma região B, não conseguiram, né, por uma série de fatores, né, fatores ambientais externos, por exemplo, a questão da localização, a questão do fluxo de pessoas que passam ali, né? Então, tem uma série de questões que são estabelecidas e que impactam a empresa. Então, isso tem que estar o tempo todo no foco das empresas, tá? Então, essa análise ambiental, né, é importante para que elas possam atingir ali a questão das metas e que elas estejam atentas também a tudo que existe de mudança de segmento, né? Aqui, dando um exemplo aqui do nosso bairro, né? É um bairro antigo, né, relativamente antigo, e ele era caracterizado principalmente por mercadinhos, né, que a gente chama de mercado, supermercado, do próprio bairro, que eles foram crescendo e tal, e se estabelecendo. E de um tempo para cá, né, alguns grandes centros comerciais e mercados começaram a se estabelecer aqui. Né? Então, grandes marcas, né, se alguém conhecer, se for daqui, né, tipo um G Barbosa, veio para cá, numa época falaram que ia ser um Unicompra, né? Então tem um shopping aqui perto, e se falava muito sobre esses mercados, né, dos bairros, né, deles acabarem quebrando, entre aspas. Mas não foi o que aconteceu, né, não foi o que aconteceu. Foi uma mudança que aconteceu no bairro, sim, então essas empresas elas estiveram atentas a isso, sendo que existe uma relação dessas empresas com os seus clientes, né, seja por conta de preço, seja por conta até de entrega, por exemplo, que fez com que elas, mesmo com essas mudanças, elas criassem ali alguns mecanismos para fortalecer a relação com o cliente e se manter. Então, observem que o mercado ele está o tempo todo aí mudando, né? Um exemplo claro, eu acho que independente da região, né? Não sei se vocês já perceberam que farmácia, né? Uma vez que uma farmácia abre num lugar, o que é que geralmente acontece depois de um tempo? Outra abre em frente, outra abre do lado, e aí chega uma hora que tem um monte de farmácia junto. Isso é comum desse mercado, né, tá? Então, tipo, quem abriu uma farmácia pequena mesmo, do bairro tal, dependendo, se for crescendo, se for uma região que vá também crescendo em relação a fluxo, pode ter certeza que daqui a pouco vai ter um concorrente do lado, e você tem que estar preparado para isso. Tá? Independente do segmento, independente da área, isso vai acontecer. Né? E aí, quando a gente faz essa análise do ambiente, pessoal, a gente tem que fazer essa análise orientada para algumas questões, né? Então, a gente está chamando aqui de objetivo. Né? O objetivo de se fazer essa análise é com foco aí nas políticas, num planejamento integrado ou na função. O que seriam as políticas, né? Seriam, quando você faz essa análise, né, do ambiente para tentar, entre aspas, né, prever, né, ou se preparar para o que vai acontecer no futuro. Lógico que a gente não tem como estabelecer tudo, né? Então, a gente precisa estar atento às mudanças que estão acontecendo, né, e buscar informação sempre para ver até que ponto essas mudanças elas vão impactar. Então, coloquei até um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu trabalho ali numa empresa de minérios e está para sair uma nova regulamentação com relação a minérios. Né? A gente, no Brasil, né, tivemos alguns problemas, né, com empresas que trabalham com essa área de segmento,
Então, vamos supor que agora vai sair uma nova legislação, né, que automaticamente vai impactar todo mundo que trabalha nessa área. Então, eu tenho que estar, né, criando, buscando essas informações, né, o mais rápido possível para conseguir sair na frente, para conseguir me adaptar, para conseguir me reinventar. Não é também incomum que empresas elas trabalhem com um segmento e depois elas acabem ampliando por uma série de motivos, né? Então, seja por uma estratégia de marketing, seja por uma estratégia de ampliar, digamos assim, realmente a oferta de produto, mas isso pode acontecer. Então, a ideia aqui é você estar atento ao que as mudanças que estão acontecendo, né, ao que pode acontecer, as políticas que são estabelecidas fora, digamos assim, da sua empresa e começar a se preparar para isso, tá? Quando a gente fala de planejamento integrado, né, e função, são algumas questões mais internas, tá, da empresa. Então, planejamento integrado, toda vez que falar assim de integrado, né, de participativo, enfim, tem a ver com internamente como existe a relação, né, dessa estratégia, dessa análise ambiental e como isso é trabalhado, digamos assim, dentro da empresa, né? Como isso é trabalhado pela gestão da empresa, como isso é entendido pela gestão da empresa, né? E como isso ajuda, digamos assim, a gestão a tomar as decisões de forma integrada, tá? Então, de forma geral. E quando a gente fala de voltada para a função, são coisas mais específicas, tá? Então, é quando você faz uma análise ou trabalha a estratégia para uma área específica da sua empresa, para uma atividade específica da sua empresa, né? Então, eu tenho uma operação na minha empresa que agora ela era manual e existe a possibilidade de eu automatizar. Então, é uma área específica ali que a gente vai analisar e tentar avançar, né? Mudar esses aspectos da empresa. Então, digamos assim, tem a parte geral de políticas, de coisas que acontecem de uma maneira geral, a parte de gestão, né, integrada, né, que ajuda ali os gestores a tomar essas decisões justamente por essa integração que existe entre eles, e a parte de função é quando você trabalha uma questão mais específica de alguma área, de algum setor, de alguma atividade específica que a sua empresa trabalha. Beleza? E aí, pessoal, só para não ficar falando aqui, né, o tempo todo, mas pensando nessa questão de política, de se antecipar, eu estou falando assim como se fosse uma coisa simples, né? Mas o que vocês acham? É possível se antecipar, né? Existe alguma forma de identificar isso, né? Alguma análise que a gente fizesse identificaria o caminho a seguir? Vocês têm alguma ideia, alguma sugestão de como fazer, além daquilo que a gente já falou aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar, pessoal. Não? Oi? Ninguém? Pode falar. Se for levantar a mão, eu não consigo ver, mas pode falar. Não me escuta, não? Escuta, agora escuta. Boa noite, Como? eu tenho uma experiência, ela é mais no setor público. Então, nessa Sim. área da administração de empresas, eu não tenho muito essa prática de experiência. Hoje eu atuo na Secretaria de Planejamento e Orçamento do Estado do Maranhão, e lá a gente está implementando o planejamento estratégico da Secretaria, e em paralelo estamos fazendo um mapeamento dos processos internos, né? Então, a gente viu que está tendo muito problema de comunicação interna, dos fluxos que estão meio bagunçados. Então, a gente tem que fazer um planejamento estratégico da Secretaria para 4 anos, então, de 25 a 28. A gente iniciou esse processo hoje, inclusive, em oficinas, para fazer a matriz SWOT, para montar realmente esse planejamento estratégico, para ter algumas entregas. Dentro dessas entregas, estamos trabalhando também no mapeamento desses processos, onde também tem uma metodologia para se chegar nisso. Ao longo desse processo, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, a depender de que virar, porque realmente tem a questão de trabalhar com servidores já concursados, que não estão muito ligando para muita coisa. Tem aquele estagiário que está chegando, mas daqui a pouco vai sair. Então, tem que ver como vai ficar tudo esse processo na secretaria.
Mas é bem interessante, acho que a disciplina está casando um pouco com o que a gente está hoje na prática fazendo lá, só que o foco é no setor público. Sim. E desculpa, eu não estou conseguindo ver teu nome. Como é teu nome, por favor? Natanael. Ah, tá. Então, Natanael, realmente você citou aí uma questão bem interessante, né? A questão do público. Embora, quando a gente fala assim, né? Empresa privada, empresa pública. São empresas, né? Mas são ambientes completamente diferentes, né? Então, assim, a gente está aqui, tipo, no IFAL, está dentro de uma instituição pública. A gente tem aqui um planejamento também, como tu falaste, então, com relação a estabelecimento para os próximos 4 anos, a gente não usa o nome planejamento estratégico, a gente usa outros termos, né, aqui, mas é a mesma coisa, tá? Então, definição, missão, visão, SWOT, algumas coisas mudam só os nomes, né, mas, enfim, é a mesma coisa. E como você mesmo falou, né, uma grande questão que a gente tem nas empresas públicas muitas vezes, né, é a questão da resistência, né? A resistência dos colaboradores, né? E aí eu vou chamar todo mundo de colaborador, tá? Porque no público tudo é mais complicado, né? Quem não é do setor público, quem não atua, às vezes não entende, né? A gente usa como exemplo aqui as famílias, né? A gente está no IFAL, tem os alunos, digamos assim, aqui, e as famílias, muitas vezes eles não entendem porque uma coisa que parece tão simples, né? A gente não resolve de cara, mas não pode, não é simplesmente fazer, né? Então, existe toda uma legislação, automaticamente existe todo um protocolo, que, querendo ou não, muitas vezes gera, assim, uma burocracia, né? Então, é um pouco mais complexo trabalhar essa questão do público, né? Então, mas muito interessante aí, espero que a disciplina, né, ajude e você tenha êxito aí nessa atividade. Mas sim, tem algumas diferenças, né? Mas, a grosso modo, a gente utiliza as mesmas ferramentas, assim, como eu até disse para você aqui, né? Aqui no IFAL a gente utiliza, né? Não é o nome de planejamento estratégico, é plano de desenvolvimento institucional, enfim, muda o nome, mas é basicamente a mesma coisa. Então, a ideia de se analisar, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de análise de ambiente, né? Onde é que isso estaria estabelecido, inserido, por exemplo, numa empresa pública, né? Vários exemplos, né? Então, um exemplo do IFAL aqui da gente. Então, o IFAL hoje, ele anunciou, né? Quem é daqui, não sei se viu, que vai abrir um novo campus aqui em Maceió. A gente já tem 2, vai abrir mais um. Onde a gente vai colocar esse campus, né? Então, isso é uma análise de ambiente, de onde existe necessidade, demanda, para não estrangular, digamos assim, os que já existem, né? Então, isso tem que ser analisado. Vai abrir um novo campus no interior, por exemplo. Então qual, por quê, né? Está crescendo, quais seriam, digamos assim, as possibilidades, atinge ou não o objetivo central do IFAL. Então, tudo isso tem que ser analisado, assim como surgiu uma nova política, uma regulamentação que muda o ensino, a gente tem aqui no caso, né, que é o ensino técnico, tem superior, pós tal, mas a gente é uma escola, digamos assim, do ensino básico, técnico e tecnológico, né, que a gente chama. Então, sai uma nova regulamentação, o que é que impacta, né, por exemplo, mas outro exemplo dos institutos, né, não sei se todo mundo conhece, mas os institutos, eles já foram os antigos Cefetes, né, na minha época era Cefet, e antes disso era escola técnica, né, então isso foram mudanças que foram acontecendo, né? Então, isso tudo impacta digamos assim, nessa parte ambiental. Se você quiser pegar outro exemplo, né, sei lá, Infraero, né, Infraero é a empresa que surgiu, digamos, pública, né, ela surgiu para a administração de infraestrutura aeroportuária. Mas o que é que acontece? Cada vez mais existe uma necessidade de inserção de recurso privado nessas grandes gestões, digamos assim, porque demanda de infraestrutura, dinheiro, e o orçamento público ele não comporta mais isso, né? Então, assim, investimentos em aeroportos, em portos, em estradas, geralmente, muito disso está sendo feito em parceria público-privado.
Então, sei lá, infraero, né? Analisando aí o ambiente, essa questão de orçamento, né? O que é que elas provavelmente devem ter analisado com o passar do tempo, né? Que outras empresas estavam surgindo ali, as concessões, privatizações, e outras empresas estavam assumindo aeroportos que ela estava antigamente gerenciando. Então, hoje, a Infraero, ela gerencia um volume muito menor de aeroportos, né? Se a gente pegar daqui, a gente está em Maceió, eu acho que o aeroporto mais próximo aqui que tem, que é de gestão ainda da Infraero, acho que é um que tem em Paulo Afonso. Mas, tipo, Maceió não é, Recife não é, Aracaju acho que não é, Maranhão, acho que foi Maranhão, né, que tu falaste, acho que também não é, então foram todos concedidos. Então, isso foi uma mudança ambiental, né, que, né, imagina-se que a Infraero, né, os gestores da Infraero conseguiram perceber isso, tá? Então, o que a gente faz, né? O que a gente pode fazer para acompanhar essas mudanças, né? Não existe, né, uma fórmula mágica para isso. A questão toda é realmente estar atento, né? Se antecipar, o primeiro passo para se antecipar, pessoal, é justamente saber onde você está, né? Então, o que você pode fazer? O que você pode fazer é basicamente saber onde você está, né? E saber o que é que pode acontecer em alguns aspectos, em alguns níveis, né? E aí eu coloquei para vocês aqui justamente 3 níveis, né? Que quando a gente for fazer essa análise ambiental, a gente precisa se preocupar, a gente precisa analisar, que é um nível geral, né? Um nível operacional e o nível interno. O nível geral, pessoal, que eu estou chamando aqui de nível geral, é o que se chama de macroambiente, né? É um ambiente externo que você basicamente não tem controle. Então, são todos os aspectos que afetam ali a sua empresa, mas são aspectos que são externos e que você tem um controle zero ou muito pouco sobre aquilo ali. Lógico que você pode e deve acompanhar, né? Para, digamos assim, não sofrer, né, com impactos de forma tão negativa, mas são aspectos externos, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, esses componentes ou aspectos, né? Econômico, social, político, legal, tecnológico. Então, são alguns pontos que vocês, né, quando vocês forem fazer uma análise ambiental nesse aspecto, nesse nível aqui geral, precisam entender, precisam acompanhar. Então, nível econômico, como é que está a questão da economia de uma maneira geral, né? Produtividade do setor, o setor está crescendo, é um setor que está em alta, é um setor que está em baixa, seja por conta de exportação, importação. A questão social, né? Como é que as crenças, né, costumes, e aí não estou falando da questão ideológica em si, tá? Estou falando até de estilo de vida das pessoas. Eu tenho um produto que é de bem-estar, né? Então, é algo que, nesse momento, né, deveria ser sempre, lógico, mas, enfim, nesse momento está em alta, né? Da mesma forma que você trabalha com um segmento, né, de produtos que não fazem tão bem à saúde, você tem que entender que existem formas, existem momentos, existem impactos, né? Você está sujeito, por exemplo, a taxações diferentes, está sujeito a uma publicidade limitada, muitas vezes. Então, tem todas essas questões. Político, decisões de governo mesmo, né? Então, isso também muda. Seja um governo local, né, de prefeitura, estadual, um governo federal, a gente sabe que no Brasil, o executivo, de uma maneira geral, o legislativo, enfim, ele roda de 4 em 4 anos, né? Grande parte desse grupo aí roda de 4 em 4 anos, e de 4 em 4 anos realmente as coisas mudam muito, né? Se vocês pegarem aí o que era o Brasil, o estado de vocês, enfim, 4 anos atrás era completamente diferente, né? Quando eu falo completamente diferente, eu não estou fazendo, primeiro, nenhuma crítica ou, enfim, elogio a governo A, governo B, tá? Mas eu estou falando questão de mudança mesmo, né? Do volume das mudanças com o passar do tempo. Se você colocar mais 4 anos para trás, bem diferente, mais ainda, né? As diferenças são maiores e mais gritantes. Então, lógico que existe, né, incentivos, né, políticas de governo que podem interferir positivamente ou negativamente no seu segmento. Então, você tem que estar atento a isso aí também. A questão legal são leis, né? Então, leis que são aprovadas que podem também impactar positivamente ou negativamente. E questão de tecnologia, né? Dependendo do segmento que você trabalhe, pode surgir uma tecnologia que venha substituir o seu produto, substituir o seu serviço.
E você tem que estar atento a isso aí. Né? Aqui na logística, né, a gente fala muito de automação, né? E aí o pessoal fala muito assim, os robôs, as máquinas estão vindo para substituir as pessoas. E assim, existem alguns autores, né, e eu concordo mais ou menos com isso, que eles não estão vindo para substituir aquilo que o ser humano deveria fazer, né? Eu acredito no potencial de todo mundo, né, e acredito que o ser humano tem uma coisa que nenhuma máquina, digamos assim, pode atingir, que o ser humano é um ser humano, né? Então, esse é o grande diferencial realmente das pessoas, né? Então, com todas as suas complexidades, né? Então, a máquina, ela é racional, né? Tudo bem que estão tentando aí avançar cada vez mais nessa inteligência artificial, mas o nível de complexidade, digamos assim, de uma mente, de decisões, de raciocínio, de emoção, enfim, do ser humano é dele. Então, as máquinas, elas estão substituindo cada vez mais coisas operacionais, né? Para que o ser humano possa fazer aquilo que ele foi destinado a fazer, estabelecer, pensar, planejar, né, conduzir, liderar, enfim, são aspectos mais subjetivos até do que esses aspectos operacionais. Então, mais ou menos essa lógica que, pelo menos, eu defendo, assim, né? Então, lógico que muitas profissões vão deixar de existir, sim, né? Tem gente que fala, inclusive, do professor mesmo, do professor, pessoa aqui e tal. Pode acontecer, né? A gente tem inteligência artificial hoje fazendo trocentas coisas, né? A gente está aqui numa instituição, por exemplo, de ensino, que surgem ferramentas diversas o tempo todo, né? Então, sei lá, eu lembro de uma palestra de um professor, ele já é idoso, assim, tal, mas ele é bem conceituado, assim, na nossa área, que ele falando, assim, da trajetória dele, que quando ele era criança, né, ele via lá, acho que a avó dele falar um absurdo que estava surgindo ali nas escolas, que eram algumas apostilas, né, e aquilo ali ia ser um absurdo, porque ia deixar o aluno mais preguiçoso, papapá, e aí ele disse que foi crescendo, e na geração seguinte era a internet, né? Então a internet ia surgir, ia acabar com o aluno, tal, era um absurdo aquele negócio, como é que se podia, aí depois a geração foi passando, aí veio um Google da vida, e era um absurdo, porque o Google ia deixar todo mundo preguiçoso, ia fazer tudo por todo mundo, e aí as coisas foram passando, e a gente está agora numa geração que tem o ChatGPT, e o ChatGPT é um absurdo, porque vai deixar todo mundo preguiçoso, vai fazer tudo por todo mundo, ninguém vai fazer mais nada. E assim, vão surgir outras coisas, né? Todas as ferramentas, né, elas estão aí para quem quiser usar e souber usar da forma correta, né? A gente está aqui, por exemplo, no ChatGPT, né, na era daqui dos meninos usando muito, mas assim, é um recurso, né? A gente vai lutar contra? Não, tá aí. Então é saber usar. Eu até brinco às vezes com os alunos, né, que eles tomam até um susto, que, assim, como tá meio que entre aspas no começo, né, muitos fazem as coisas de ChatGPT e tal, mas o ChatGPT, ele ajuda até o professor, né, não sei se vocês sabem, né, mas o ChatGPT, se alguém fizer alguma coisa no ChatGPT e depois o professor chega lá e perguntar pro ChatGPT se ele escreveu aquilo ali, ele diz que escreveu, né. Um aluno fez um trabalho lá no ChatGPT, eu pego o trabalho, já no ChatGPT pergunto lá, você escreveu isso? Ele vai dizer sim. Então, é um recurso para todo mundo, é questão de saber usar, né? E eu não estou dizendo saber usar da forma errada, não, porque ele é útil para muita coisa, né? Então, você está pesquisando sobre um tema e você quer saber quais são os autores principais daquele tema, você pode perguntar lá, ele vai dizer. Né? Você está procurando algum trabalho que fale, que tenha um conceito semelhante àquele que você está trabalhando. Você joga lá, ele vai lhe dizer. Então, é só questão de saber usar para o bem, digamos assim, né? De forma correta. Mas, depois de ChatGPT, vai aparecer mais uma baciada de coisa. Então, assim, é muito comum, isso vai acontecer e nem adianta fugir. É ir realmente se adaptando a isso. Estou dando o exemplo aqui do ChatGPT por conta da instituição de ensino, mas a inteligência artificial hoje é para tudo, né? A gente está, por exemplo, período eleitoral, né? O que existe hoje de ferramenta que permite, digamos assim, montar, né, informações, tipo, como se fosse a pessoa A dizendo, mas não é, aquilo foi inteligência artificial, né? Um vídeo, até com a
pessoa aparecendo, a voz, enfim, existem trocentas ferramentas, é tudo uma questão de utilizar da maneira correta, porque elas estão aí para ser usadas dessa forma, né? Então, tem que estar dentro. Passando para o operacional, pessoal, aqui a gente já tem alguns aspectos, tá? Também externo à empresa, mas assim, não tão distantes como os aspectos gerais, né? Porque isso aqui é um pouco mais distante. Aqui a gente já está falando de coisas que a gente tem um pouco mais de aproximação. Por exemplo, o cliente é algo externo. Todo mundo sabe que cliente é algo externo, mas você tem como, por exemplo, mapear e conhecer o perfil do seu cliente. Você tem como, né? Hoje em dia as empresas elas estão o tempo todo, né? Coletando informação, dados dos clientes, vocês aí, né? Nós. A gente vai entrar num site qualquer, tem lá os cookies, ou você autoriza que seja compartilhar a informação A, B, C, e as pessoas às vezes nem lê o que está, né? Então bota ali sim, 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 sim. E aquilo ali nada mais é do que um aspecto para coletar informação, né? Informação hoje, pessoal, é um dos bens mais valiosos que existem. É um dos bens que as empresas mais ganham dinheiro, digamos assim, né? Tanto é que vocês aí o tempo todo chegam pessoas que você, tipo assim, ligando para você, como é que essa pessoa conseguiu meu número, né? De onde é que veio isso? Então, porque em algum local você compartilhou, autorizou, e isso aí pode ser, inclusive, depois comercializado. Não, né? Tudo bem que algumas vezes isso é feito de uma forma ilegal, tá? Existe, inclusive, né, os algoritmos aí da vida. Mais do que isso até, né, existe um percentual aceitável, digamos assim, de captação. Não sei se vocês já perceberam, por exemplo, né, celular, Instagram da vida e tal, de você estar conversando com alguém sobre alguma coisa e depois você abre lá o seu celular no Instagram da vida e começa a aparecer algo sobre aquilo. Sei lá, você quer comprar uma televisão. Você vai falando ali televisão e de repente depois você abre lá e começa a aparecer propaganda disso. Por quê? Porque o celular ele está captando, né? Não sei se vocês viram aqui no começo da aula, o celular 2 vezes aqui disparou aquela mensagem, né? Essa é a informação que nós conseguimos encontrar sobre isso que você disse. Então, ele está ouvindo, captando, né? Isso de forma legal. E não estou falando das questões ilegais, que também existem, tá? Mas voltando para cá, o cliente é algo que eu tenho contato. Então, eu tenho como analisar o comportamento do cliente, eu tenho como fidelizar o cliente, eu tenho como melhorar a minha relação com o cliente e, consequentemente, melhorar a aceitação com relação ao meu produto. Isso, inclusive, em relação a empresas públicas, tá? Que, às vezes, como a Nathaniel falou aí, é muito difícil essa prestação de serviço, né, essa relação, porque em alguns ambientes o público, né, infelizmente alguns servidores, não vou classificar como todo mundo, mas existem alguns ambientes que você vai e as pessoas têm uma ideia de que está fazendo favor, assim, né, e não é dessa forma. Um outro aspecto que você tem como ir acompanhar, né, não tem como controlar totalmente, mas tem como acompanhar a questão da concorrência. Então, é importante que você, inclusive, consiga mapear quais são os seus concorrentes, possíveis concorrentes, né, e já estabelecer ali algumas ações para, digamos assim, se manter perante esses concorrentes, né, identificar as principais diferenças desse concorrente, para talvez já implantar também alguma coisa nesse sentido. Mão de obra também é outro fator externo, mas que você tem como, de certa forma, gerenciar, porque cabe à empresa, né, fazer esse processo de contratação, se não a de contratação, porque muitas vezes, por exemplo, concurso público, né, como foi falado, embora tenha um processo, né, muitas vezes você não está escolhendo exatamente aquela pessoa, mas você pode fazer um processo de treinamento, de desenvolvimento, né, dentro das empresas, né, a gente tem processos de ascensão dentro da empresa, então tudo isso é estabelecido, então tem como gerenciar um pouco isso. A mesma coisa fornecedor, tá? Então, assim, gerenciar fornecedor A, ter um plano B para fornecedor, né? Características de fornecedor e algumas questões internacionais, né? Até porque é muito importante que qualquer empresa ela tenha uma visão global, né? Então, a gente está no mundo hoje globalizado, embora pareça muito distante para alguns aspectos, né? Se a gente pensar, todo mundo aqui, né, pode já ter comprado algum produto que vem de outro país, né? Você compra lá um produto que, seja um sapato qualquer, tem lá made in Taiwan, sei lá.
Então, são produtos globais. Então, por que não só nesse processo de compra, mas também no processo de venda, né? Então, tem vários casos de empresas pequenas, inclusive, que exportam seus produtos. E é uma possibilidade. Então, a gente não pode fechar os olhos para essas questões, não. E aí, por último, a questão do interno. Aí sim é um ponto que a empresa ela tem controle total, né? Ou praticamente total sobre aqueles pontos, tá? Então, a questão organizacional, que é os níveis hierárquicos, né, da empresa, prioridades, as departamentos, né, se for chamar assim, de departamentos, ou setores, ou áreas, a questão de pessoas, né, e aí, mais uma vez, tá, a gente falou lá da mão de obra, e aqui já para uma outra etapa, falando já da gestão mesmo, de treinamento, incentivos, o marketing, né, os 4Ps do marketing, não sei se vocês trabalharam, né, quando a gente chama de 4P do marketing, é o produto em si, né, o preço, a praça, que a gente chama de praça, mas é basicamente o local onde vai estar sendo vendido aquilo ali, e promoção, que é a forma de promover o produto, tá? Não estou falando daquela promoção leve 3, pague 2, mas como eu vou promover e divulgar o meu produto. Então, isso também são estratégias que eu posso estabelecer. A produção, né? Então, também é outro ponto que eu tenho controle. Você vai ter uma tecnologia, se vai ser manual, quais são as ferramentas, quais são os sistemas, planilha, né? Planilha. Então, tudo isso eu tenho como controlar de acordo com o que existe. Vale lembrar aqui, pessoal, que a minha empresa ela não precisa usar o que existe de mais moderno no mundo, né? Vai da necessidade da sua empresa, né? Porque existe um sistema extraordinário que faz tudo nesse segmento aqui, ok, mas assim, vale a pena para o seu porte, o custo desse investimento vai fazer tanta diferença assim, então tem que se analisar, tá? E a questão financeira, né, a gente fala de questão financeira sobre o controle da empresa, é a saúde financeira, né? Compras, né, contas a pagar, contas a receber, setor de cobrança, inadimplência, então quando a gente fala de inadimplência, é uma coisa que a gente não tem tanto controle, mas a gente precisa criar alternativas, né, como vender duplicados, enfim. É possível estabelecer alguns parâmetros para manter ali uma gestão correta financeira. Beleza? Então, para a gente, digamos assim, fazer essa análise, né, fazer uma análise do futuro, a gente pensa nesses 3 níveis, e esses 3 níveis eles começam ali com a parte mais externa, né, que a gente não tem controle, passa ainda para uma parte externa que a gente já tem um pouco mais de controle e a gente fecha aqui com essa parte interna da empresa, tá? E aí, assim, estabelecidos uma vez que a gente estabelece e entende esses 3 níveis, para onde é que a gente começa, né? Para onde é qual nível desses níveis a gente vai dar mais atenção? O que é que a gente tem que priorizar, digamos assim? E aí a ideia, pessoal, é que a gente não tem uma receita ali de bolo, tá? Como eu falei para vocês agora, né? Cada empresa é empresa, né? Do mesmo jeito que se eu for estabelecer, adquirir um sistema, um equipamento, né? Um processo, sei lá, contratar, vai ser muito da necessidade da minha empresa. Eu tenho que entender, né? A minha empresa, em que situação ela está, e dentro dessa situação, qual o nível que seria o mais importante eu analisar ou trabalhar naquele momento. Vale lembrar que isso pode mudar, tá? Isso pode variar. Então, se é uma empresa que está em algum momento passando por um processo de exportação, né? Então, eu vou ter que pensar um pouco mais nessa questão internacional. Então, vai muito do momento da empresa e de analisar a empresa. Tá? De maneira geral, a gente coloca aqui 4 etapas. E essas etapas aqui, tá, é para definição de qual seria o nível mais importante. Então, a relevância do nível para aquele momento que você está, as questões estratégicas. Então, o que é que eu estou chamando de questões estratégicas? Dentro de cada nível, desses aspectos aqui, esses componentes, tá? Então, definição do nível das questões estratégicas, estabelecer ali a técnica de análise e avaliar esse processo de análise. Quando a gente fala da relevância, né, mais uma vez, é muito do momento, e é muito do tipo da empresa, do porte da empresa. Eu coloquei aqui, por exemplo, se eu for comparar uma empresa multinacional, é muito mais importante esses aspectos, digamos assim, gerais, né? Então, a gente comparar uma multinacional com uma empresa menor, uma empresa de um bairro, acho que eu coloquei até em algum momento aqui
uma padaria, assim, de um bairro, tal, não menosprezando uma empresa ou outra, mas só para mostrar que cada empresa tem a sua realidade e cada empresa tem que fazer essa escolha, digamos assim, com base na sua realidade. Então, a empresa multinacional ela tem que ficar atenta, muitas vezes, né, nesses aspectos mais gerais. Tudo bem que em algum momento ela pode estar com um problema interno, que aí ela vai ter que focar realmente nessa parte interna, mas isso vai variar, tá? O segundo ponto é estabelecer essas questões estratégicas, são justamente aqueles componentes lá. Então, a gente vai basicamente estabelecer qual o nível mais importante, né? E aí a gente vai decompor para essas questões estratégicas. Dentro daquele nível, né, qual seria o ponto que, digamos assim, influenciaria mais a operação da minha empresa? Né? Então, o que é que tem mais importância, o que é que está impactando mais dentro daquele segmento? E aí eu vou dar uma atenção maior a esse segmento. E aí, mais uma vez, tá? Isso também vai depender do porte, né, da empresa. E outro ponto muito importante que a gente já falou aqui, que é participação, né? Muitas vezes a solução para as empresas, elas estão dentro da empresa, as soluções estão dentro da empresa. As pessoas estão ali, né? Então vocês precisam consultar essas pessoas, né? É um problema que existe muito, independente do nível da empresa, né? É uma concentração de decisão, né? Isso acontece muito em empresa pequena, familiar, que está tudo concentrado no dono, que abriu, dá no chefe lá. E também empresas grandes, que muitas vezes querem concentrar todas as decisões estratégicas na alta gestão, digamos assim. Então, assim, a gente precisa ouvir pessoas, colaboradores, né, para saber a opinião deles, né, saber com relação a oportunidades, o que eles têm na oportunidade, risco. Pode ser em reuniões, pode ser no questionário, existe uma série de ferramentas para isso, tá? E aí a gente passa para as técnicas em si, tá, gente? Então, as técnicas eu coloquei, existem várias, né? Vou citar 3 delas aqui, depois a gente vai, inclusive, decompor para que a gente já falou, que é da parte da SWOT. Mas uma das técnicas que existe, uma técnica geral, é analisar exame do ambiente, né? Que é, mais uma vez, reunir informações, né, com relação ao ambiente externo da empresa, e essa informação pode ser de diferentes locais, tipo fontes, pessoas, inclusive, né, mas jornais, fontes, documentos, livros, funcionários, né, e aí você vai criar, digamos assim, compilar todos esses dados para fazer uma análise, né, desses dados e identificar essa situação ambiental. Uma outra questão, né, é uma análise que fala mais de oportunidades e riscos, né? Observe que aqui é como se fosse uma das etapas de SWOT, né? Mas ainda não seria a SWOT fechada. Então, a gente vai fazer uma análise, né, de oportunidades e riscos gerais da empresa. E aí, mais uma vez, utilizando diversas fontes, tá? E uma última, previsão ambiental, né, que é uma técnica muitas vezes utilizada juntamente com alguns métodos ali matemáticos, tá? Que a gente tenta fazer previsão de cenários, né? Então, se isso aqui acontecer, para que lado a gente vai? Se isso aqui acontecer, qual a probabilidade disso aqui acontecer? Então, mais ou menos, são métodos matemáticos de simulação de cenários e estabelecimento de direções para cada cenário. Então, pode fazer, inclusive, com relação a eleições, né? Se a eleição X vou caminhar para cá, então a gente vai para cá. Então a chance disso acontecer vai ser isso aqui. Então a gente cria cenários para traçar rotas, digamos assim, de acordo com o que vem acontecer. Tá? E o processo de análise, né, é basicamente a gente verificar, né, essa escolha, como é que foi feito, quais as alterações que precisam ser feitas, né, uma coisa, observem que a gente falou lá atrás, né? Esse processo de análise ele vai acontecer em todas as etapas, tá? Todas as etapas a gente vai estar o tempo todo ali verificando se foi, se não foi, se surtiu efeito, se não surtiu efeito, se gerou algum tipo de resultado, se não gerou, se tem apoio, se não teve, se teve adesão, se não teve, se conseguiu realmente executar ou se não. Então, isso sempre vai estar acontecendo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um vídeo que é sobre justamente essa parte de análise ambiental. Espera aí.
Como analisar o ambiente e projetar cenários? Tá saindo áudio? O planejamento estratégico é uma ferramenta que auxilia a operação das estratégias Sim. do negócio dentro de um processo flexível. Por meio dessa ferramenta, você promove mudanças e rearranjos dentro de determinados cenários identificados. Conhecer cenários e tendências oferece argumentos para quem se aprofunda no planejamento. É preciso entender que todas as empresas estão inseridas em um ambiente, e este ambiente tanto influencia como é influenciado. O primeiro ambiente é o macroambiente. Nele estão fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos. É importante que você faça uma lista com esses fatores e enumere da seguinte maneira. 1. Impacto negativo muito forte sobre os resultados. 2. Impacto negativo moderado sobre os resultados. 3. Impacto positivo moderado sobre os resultados. 4. Impacto positivo muito forte sobre os resultados. E nenhuma das alternativas não impacta no resultado da minha empresa. Para todas as respostas 1 ou 4, elabore uma justificativa e uma estratégia. Alguns fatores podem impactar positivamente ou negativamente. Monitore os dois efeitos. Dentre os fatores políticos que podem afetar a sua empresa estão gastos do governo, carga tributária, programas de distribuição de renda, legislação trabalhista e fiscalização dos órgãos públicos. Já nos fatores econômicos, fique atento ao crescimento da economia, inflação, juros e poder de compra dos clientes. Nos aspectos sociais, observe as tradições e os costumes, níveis de desemprego, acesso à informação, preservação do meio ambiente e pressão por responsabilidade social. Por último, analise as questões tecnológicas. Velocidade das mudanças no seu setor, existência de incentivos governamentais, existência de marcas protegidas e patentes. Como um primeiro passo desse levantamento, consulte revistas especializadas, participe de feiras e consulte sindicatos e associações. Buscar informações é uma das características mais importantes do empreendedor. Sebrae. Então, o vídeo do Sebrae, né? A gente vai utilizar alguns. O Sebrae é um grande parceiro das empresas, né? Então, seja uma empresa que já está estabelecida no mercado ou uma empresa que está surgindo, só para a gente compilar um pouco mais essa questão da análise, né? E aí a gente fecha, né? Inclusive a aula de hoje falando de uma das principais ferramentas que a gente tem, né, nessa parte de análise, que é a matriz. Tem gente que chama de matriz fofa, né? Tem gente que chama de matriz SWOT, que é basicamente em português e em inglês, né? Mas é uma matriz, né, que vai estabelecer ali uma análise interna e externa da empresa. Na parte interna, né, a gente vai colocar ali os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos, ou nossas forças e nossas fraquezas, né, se a gente quiser utilizar a tradução direta aqui do inglês. Então, quando a gente fala ali das forças, né, então o que é que eu sou melhor em relação à concorrência, definição de capacidade, de pontos fortes do negócio. Então, fraqueza, né? O que é que o meu concorrente é, o que é que eu posso melhorar, qual o processo que não está funcionando bem, quais são os pontos vulneráveis da minha empresa. E aí a gente parte, esse ponto aqui é para a parte interna e esse outro aqui para a parte externa, né? Então, quais são as oportunidades que estão para surgir, com base, inclusive, nesses aspectos que foram citados aqui, econômico, legal, do governo, enfim. E quais são as ameaças, né? As ameaças são pontos externos, que eu muitas vezes não tenho controle, mas é importante que eu saiba para que eu consiga fazer uma mudança de rota, talvez, ou me preparar para isso. Então, é muito importante que as empresas, independente de público ou privada, né, elas tenham muito claro esses pontos, tá? E aí, mais uma vez, é importante que na construção de uma matriz SWOT dessa, o maior número de pessoas, eles possam, o maior número venha a trabalhar e contribuir para que ela seja completa, né? Para que não seja uma coisa enviesada de uma alta gestão, enfim. Então, o ideal é que se tenham oficinas, momentos de compartilhar, tal, para que realmente todas as forças da empresa estejam ali vinculadas, né? E por que é importante saber quais são as forças? Porque eu vou muitas vezes potencializar aquilo ali, eu vou ter naquela força uma saída para uma ameaça que eu tenho, eu vou usar aquelas forças, então aquilo ali tem que estar muito claro, né, para a minha empresa, para todo mundo que compõe a minha empresa,
né, aquele vestir a camisa realmente. As fraquezas, elas precisam ser também levantadas para que a gente consiga solucionar esses problemas, não é simplesmente para dizer, eu não sou bom nisso e tá. Tem aquela síndrome lá da Gabriela, né, que nasceu assim, morreu assim. Não, não é isso. É levantar quais são as fraquezas para tentar solucionar isso. As oportunidades da mesma forma, né, então tá atento a todas as oportunidades que estão surgindo, mapear, se preparar, estar preparado, né, tá um passo à frente. E as ameaças, buscar alternativas, né? Mais uma vez, também não é listar por listar, é listar para buscar alternativas, e aí a gente está sempre atento para buscar, né, se inserir nesse ambiente externo e interno e manter aí o sucesso, digamos assim, da empresa. Vou colocar aqui só mais um vídeo falando especificamente agora de SWOT. Como montar uma análise SWOT na minha empresa? Para enfrentar o mercado e ser um empreendedor de sucesso, faça a análise SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Por meio dessa análise, você define os planos e metas da sua empresa, reconhece o ambiente para as melhores oportunidades, desenvolve potencialidades e mapeia ameaças externas. Relacione sua empresa ao seu ambiente. Busque informações sobre clientes, concorrentes, fornecedores, parceiros. Saiba sobre os preços praticados, meios de distribuição. Fique antenado nas tecnologias disponíveis e atenção a fatores sociopolíticos. Olhe também para dentro da sua empresa. Verifique o desempenho dos departamentos, o poder da sua marca, os produtos e serviços oferecidos e a capacidade da equipe. Com esse levantamento, suas estratégias terão mais impacto. As oportunidades são situações, forças e ideias externas à sua empresa, dos quais você pode tirar proveito. As ameaças são fenômenos externos que podem criar obstáculos ao seu negócio, mas que poderão ser evitados. As forças são vantagens da sua empresa que precisam ser potencializadas para que as oportunidades sejam aproveitadas. As fraquezas são desvantagens que impedem um melhor desempenho. Para fazer uma análise SWOT, siga esses passos. Primeiro, reúna uma equipe diversa. Estimule a participação. Segundo, registre, consolide e organize as informações para todos visualizarem. Terceiro, esclareça cada um dos pontos e consolide as ideias em comum. E por último, ordene os principais pontos detalhando bem cada um deles. Repita isso para fraquezas, oportunidades e ameaças. Com a análise SWOT, você terá informações decisivas para formular suas estratégias e aproveitar as oportunidades. Sebrae. Ok, gente. Alguém já tinha, acredito que a maioria já deve ter ouvido falar, né, de SWOT. Alguém não conhecia ainda a análise SWOT? Todo mundo conhecia? Sim. Sim, né? É uma das mais conhecidas, como a gente falou, né, de ambiente, então é muito importante. Inclusive, né, a análise SWOT ela pode ser feita para a sua vida pessoal, né? Não sei se vocês já ouviram algumas ferramentas, né, de gestão estratégica, como a análise SWOT, como o próprio BSC. Tem muita gente que usa não só para ambiente empresarial, mas utiliza, né, como ferramenta de gestão de pessoas, né, para analisar suas forças, suas fraquezas, as ameaças de você enquanto profissional, né, oportunidades, esse tipo de coisa, que é bem interessante também. Ok, gente, então a gente fecha aqui a primeira parte, né, a ideia era que a gente avançasse exatamente até aqui mesmo, tá, essa parte ambiental, e aí, assim, já vou fechar aqui com vocês, tá, a gente vai ter realmente mais 2 encontros, provavelmente, porque a gente faz mais 2 e mais 2, então nosso próximo encontro vai ser sábado, reforçando 11h30 da manhã, tá? E aí a gente faz mais um encontro na próxima quarta, e aí o trabalho a gente passa para sábado seguinte, né? Não vou lembrar agora exatamente a data. Mas para o próximo sábado. Esse sábado agora, o outro, tá? E aí até lá a gente define, eu vou querer, né, que vocês na próxima aula dê uma olhadinha lá no CIGA, na atividade. Tentem fechar já esses grupos, né? Porque aí sábado a gente já se divide, vê o segmento que cada empresa, que cada grupo vai ficar. E aí vocês já se preparam, no caso da semana, para realizar esse trabalho.
certo? Então, só reforçando. Tem aula agora, né? A gente tem o próximo encontro sábado, 11h30, de 11 até 1, vai ficar gravado também, quem não puder participar. Teremos um terceiro encontro para assunto, discussão, revisão, na próxima quarta-feira também às 19 horas. E a gente tem uma aula final, que é para a apresentação do trabalho, que vai ser no sábado, e aí a gente define o horário, né? Eu defino direitinho com vocês, eu só preciso ver uma questão de agenda mesmo, mas se vai ser para amanhã ou pela tarde, e a gente fecha o horário. Alguém levantou a mão, pode falar. Professor, já está disponível na se ligar pelo telefone, não consegui abrir a atividade. Ali que começou 18 às 0h00. Então, no caso, você vai abrir de fato para a gente visualizar ela amanhã, é isso? Eu vou olhar. Talvez tenha ficado não disponível por causa do horário, mas assim que acabar aqui eu mexo, tá? Mas ela já está lá disponível, teoricamente vai ficar lá disponível para que vocês visualizem e a gente tenta fechar só os grupos. Caso você já tenha, vocês já podem ir fechando. Coloquei lá algumas sugestões de segmento, vocês já podem ir vendo e pensando em empresas, porque na próxima aula eu vou querer já colocar lá quem são os grupos, qual é o segmento, inclusive qual é a empresa que vocês vão trabalhar. Mas eu vou mexer agora aqui, vou dar uma olhada só nessa questão do... Os grupos serão de quantas pessoas? Então, me confirmaram que somos 12, né? Então seriam aí 3 grupos de 4 pessoas. Acho que tá bom. Acho que isso, acho que é muito. Tudo bem? Dúvidas? Tudo bem. Tá, gente, e como eu falei, tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar lá no grupo e tal, e eu vou acompanhar, né? Como eu disse, não consigo responder às vezes tão rápido, mas respondo. E aí a gente vai conversando, né? Essa aula vai estar gravada. Se tiverem também alguma dúvida, vocês podem revisar aqui. E aí, deixa eu só já sair aqui. Espera. E aí, vocês podem depois dar uma revisada, né, no que a gente falou aqui, e no próximo encontro a gente vai já fechar essa questão das áreas, né, do segmento, da empresa, dos grupos, que eu já coloco tudo no cigarro, e a apresentação fica para o próximo sábado. E aí, já no sábado agora, a gente também fecha a questão do horário, né, que fica melhor, né, para que todo mundo consiga apresentar bem o trabalho. Ok? Tem algumas coisas aqui, pode ser em dupla. Pode ser em dupla. Só que se for em dupla, provavelmente, se for em 12, né, automaticamente vai precisar aumentar o número de pessoas no grupo. Tá, então vamos fechar, tipo assim, grupos até de 4 pessoas. Tá? Então pode ser quarteto, trio, dupla, ou até sozinho. Se eu não preferir fazer sozinho, não tem problema não também. Beleza. Pronto, então grupos de até 4 pessoas. Ok, gente. Então, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa a considerar mais antes de a gente encerrar? Professor, considerando que o senhor tem um dia muito cheio, seria possível eu falar com o senhor após sobre a orientação? Pode falar sim. Vou só encerrar aqui e a gente fica mais um tempinho, sem problema. Porque eu estou preocupado. Estamos todos. Mas vai dar certo. Ok, gente. Então, agradeço aí mais uma vez a participação de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. O primeiro encontro foi rápido, né? O tempo passou, inclusive, mais rápido. A ideia é que a gente fosse até umas 8h30, mas como o professor André precisou de um tempinho ali no começo, então a gente avançou um pouco mais, mas a ideia é que a gente mantenha essa lógica aí de 1h30, mais ou menos, né? Mas lembrando que caso alguém não consiga participar totalmente, a gente vai ficar gravado. Certo? Então, obrigado. Boa noite aí para vocês, bom descanso. A gente se vê novamente sábado, 11h30 da manhã, tá? Então, qualquer coisa podem falando. Até mais, pessoal. Tudo bem. Tchau, Até mais. Boa noite. Boa noite.